Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, depois de uns dias que eu tirei para poder ir fazer uma pescaria lá no Amazonas, estamos de volta com o nosso canal Palavra da Salvação. Hoje, sábado, dia 30 de setembro de 2023, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículo do 43 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus no Evangelho de hoje vai fazer o segundo anúncio da sua paixão e morte na cruz, e a primeira nós recordamos quando Jesus pergunta aos discípulos que eles acham que Jesus é. E Pedro vai dizer que ele é o Messias, o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Então Jesus vai revelar pela primeira vez o que iria acontecer, onde o Cristo seria glorificado. Seria o trono do Cristo glorificado, é a cruz. E hoje Jesus, terminando aqui a sua passagem pela Galileia, o tempo na Galileia, fazendo os milagres, ensinando, expulsando os demônios, o que o Evangelho vai dizer? Que todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. E isso vai ser um contraste muito grande para aqueles discípulos e para aquele povo, porque Jesus fazia as coisas extraordinárias, fazia tantas coisas maravilhosas com autoridade e poder. E agora, que contraste que nós temos? Aonde vai a autoridade e o poder de Jesus com sua morte na cruz? Então, quando Jesus vai dizer que prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles não compreendem, eles não entendem o que Jesus quer dizer, e eles também têm medo de perguntar para Jesus. Não queriam também saber por que será. Então, esse contraste do poder e a falta do poder pela entrega na cruz não faz sentido. Mas esse é o sentido do Verbo de Deus se encarnar. Aquilo que a mente humana não consegue imaginar, não consegue perceber, é onde o agir de Deus transforma tudo. A morte na cruz do Cristo, que para muitos é loucura, para nós é sinal de salvação, é sinal de glorificação. É onde Jesus vence a morte, porque o Cristo ressuscitou no terceiro dia. Assim também como nós, meus irmãos, devemos estar preparados, que nós vemos a glória de Jesus, a autoridade de Jesus, mas o que nos traz a salvação é a sua glorificação na cruz, onde o Cristo paga o preço do nosso pecado. E assim as portas do paraíso se abrem para cada um de nós. Então, essa ação messiânica de Jesus permanecerá escondido, permanecerá como um mistério, porque assim é a fé. A fé não é algo que nós podemos ver, que nós podemos tocar, mas é algo que nós acreditamos.
E nós, como verdadeiros cristãos, como São Paulo vai dizer, que é loucura para os pagãos, para nós a cruz é sinal de salvação, é sinal onde o Cristo vence a morte e abre as portas do paraíso para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para cada um de nós.